Agradeço profundamente a honra atribuída por Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, para integrar a Comissão Organizadora das comemorações do dia 10 de junho, Dia de Portugal. Honra acrescida para elas se realizar em Braga, a minha terra natal, e da minha família, de quem guardo uma imensa saudade, e a terra onde frequentei a instrução primária com excelentes professores. Braga, Braca Augusta, capital da província romana da Galécia, e depois do rei dos suevos, ou como ainda se diz, a cidade dos arcebispos. Pois bem, dia de Portugal com território historicamente delimitado do continente europeu, como se lê no artigo 6º da Constituição, para incluir Olivença e com os arquipélagos atlânticos dos Açores e da Madeira. Mas Portugal não se reconduz ao território, nem se circunscreve aos portugueses que nele habitam. Portugal vai muito para além, porque Portugal é o conjunto, a comunidade dos portugueses onde quer que se encontrem. Onde está um português, aí está Portugal. Por conseguinte, importa reforçar os laços que a todos nos unem, desde a revitalização cultural à solidariedade económica e à participação política. Senhor Presidente da República, senhoras e senhores, a nossa história traz-nos muitos motivos de júbilo, a par de alguns de desgosto e de tristeza. Júbilo pelo revolte popular em Lisboa, antecedente da eleição pelas Cortes de Coimbra, 1385, do mestre Davis como rei Dom João I, pelos descobrimentos com inerente base científica que ligaram a Europa aos outros continentes, pelo contacto de civilizações nessa altura e pronunciando a formação de sociedades multiculturais, pelas edificações aí deixadas, não poucas, património cultural da humanidade, pela Constituição de 1822, a nossa primeira Constituição, onde, a par da garantia das liberdades e da separação de poderes, havia incumbências de construção de escolas para ambos os sexos e de plantio de árvores, pela independência do Brasil, sem derramamento de sangue, pela primeira travessia aérea do Atlântico Sul, de Lisboa ao Rio de Janeiro, significativamente um século mais tarde, e daqui saúde o Brasil, com a sua grandeza geográfica, humana e cultural, o Brasil, com que mantém intensos contactos académicos, suscitando laços de fraterna amizade. Assim como quero lembrar Dom João VI, tão injustiçado por alguns historiadores, e Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Mais dois motivos de regozijo: a abolição da pena de morte em Portugal em 1867, o primeiro país, ou talvez o segundo, que a aboliu. A consagração da fiscalização da constitucionalidade e concreta, difusa e incidental, pela Constituição de 1911, a primeira Constituição que o fez. Entretanto, não podemos esconder causas de desgosto e tristeza: a expulsão dos judeus, a Inquisição, a escravatura, o tratamento dado a muitas populações e, por último, o Estatuto do Indigenato. Recordemos o Padre António Vieira, no sermão do primeiro domingo da Quaresma de 1653. Sabeis, cristãos, sabeis, nobreza e povo do Maranhão, qual o jejum que Deus quer de vós nesta Quaresma, que solteis a atadura da injustiça e que deixeis livres os que tendo os cativos e oprimidos. Não há maior maldição numa casa, nem numa família, que servir-se com suor e com sangue injustos. Outras causas de desgosto e tristeza: as crueldades do Marquês de Pombal, o surto laicista radical dos primeiros anos da República, o longo regime autoritário de 1926 a 1974, com censura,
polícia política, perseguições, prisões, deportações. A total incompreensão que eu tive das mudanças no mundo desde 1945, levando a 3 guerras sem sentido com milhares de mortos. Não negamos nosso passado, assumimos-lo serenamente num confronto dos outros povos, assumimos-lo no presente e voltados para o futuro. Senhor Presidente da República, senhoras e senhores, Portugal, Portugalidade, patriotismo, e não falo em nacionalismo pelas conotações que o termo poderá comportar. Por um lado, antes de 1974, quando havia quem tomasse a nação, o povo, enquanto comunidade transtemporal, cuja vontade, diziam, era interpretada e até adivinhada por homens de escola, em detrimento das pessoas presentes, singulares e concretas de cada tempo. Agora, quando graçam nacional-populismos radicais e que chegam mesmo a fazer guerras de invasão. Senhor Presidente, senhoras e senhores, dia de Portugal, dia de Camões. Não conheço nenhum outro país que eleve a celebração de um seu poeta a dia nacional. Camões que ergueu a língua portuguesa ao máximo esplendor. Todavia, Portugal e a língua portuguesa não se confundem. Ela pertence não só a Portugal, pertence ao Brasil e pertence aos outros Estados, aos 5 Estados africanos e a Timor, que declaram sua língua oficial. Camões, o poeta épico dos Lusíadas, onde cantou a lusitana antiga liberdade, a história de Portugal e a aventura do caminho marítimo para a Índia. Camões, o poeta lírico dos sonetos, das odes e das redondilhas, e talvez não menos importante do que o poeta épico. Amor é fogo que arde sem se ver, transforma-se o amor na coisa amada. Erros meus, má fortuna, amor ardente. Satanas, pastor, Jacó servia, acaba triste e lê da madrugada. Alma minha gentil que partiste, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Tenho aqui 2 sonetos que não vou ler para não alongar a minha intervenção. O uso da língua portuguesa constitui um direito fundamental dos cidadãos portugueses e brasileiros, tal como dos cidadãos de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de Santo Tomé e Príncipe, de Angola, de Moçambique, de Timor. O direito de falar, de ouvir, de escrever, de ler, de receber mensagens, o direito de comunicar em português. Um direito e também um dever. Por isso não posso deixar neste momento de reagir contra os atropelos que vêm sofrendo entre nós, constantes erros de sintaxe na comunicação social. Ensino em escolas superiores portuguesas, por professores portugueses, a alunos portugueses em língua estrangeira. Denominações de algumas escolas superiores, muitas das quais públicas, também em inglês. Alastramento de denominações comerciais de empresas portuguesas operando em Portugal em inglês. Outra coisa é o inglês ter se tornado língua franca universal. A adulteração do programa Erasmus, programa de intercâmbio cultural de jovens universitários. Internacionalizar não pode significar desnacionalizar. Senhor Presidente da República, senhoras e senhores, passadas as vicissitudes subsequentes a 1974 e as que haviam ocorrido antes, Portugal entraria, com a Constituição de 1976, as suas revisões e a sua jurisprudência, num período de estabilidade sem paralelo desde meados do século XIX. Estabilidade em paz e liberdade em que se verificariam importantes avanços na igualdade entre homens e mulheres, o Serviço Nacional de Saúde, o ensino obrigatório até aos 18 anos, a generalização do abastecimento de água e do saneamento, o desenvolvimento da fiscalização da constitucionalidade e da legalidade, a adesão ao Conselho da Europa, à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e aos seus protocolos adicionais, a adesão às comunidades europeias, antecessores da União Europeia, a reconciliação com os povos africanos, a transferência negociada de soberania de Macau, bem diversa do que sucedera em Goa da Mondiu nos anos 50
50 e 60, a independência de Timor, a formação da comunidade dos países de língua portuguesa. No outro âmbito, um desafio que vem de sempre e que nos dias de hoje se torna mais exigente é o desafio do mar. Do mar inseparável da sensibilidade dos portugueses, o desafio do mar com a zona económica exclusiva e os seus recursos a aproveitar. Sr. Presidente da República, senhoras e senhores, não é que nos faltem problemas em todas as áreas e que devemos de enfrentar com denominação cívica através de respostas adequadas e que poderão legitimamente variar com alternância e alternativas democráticas. Portugalidade, mais e melhor civismo, mais e melhor democracia, mais e melhor patriotismo. Viva Portugal!